Em abril de 1950, algo extraordinário saiu das fábricas da Pensilvânia. Não era um avião. Não era um foguete. Era uma locomotiva. Mas o seu som não tinha nada a ver com os trens que o mundo conhecia. Uivava. Rugia como um motor a jato sobre os trilhos. Chamaram-na de Blue Goose, e por um instante, todos acreditaram que estavam vendo o futuro. Uma máquina nascida do sonho do pós-guerra, transformar a energia dos aviões no coração dos trens. Um projeto tão ambicioso que prometia enterrar os motores a diesel e marcar o início de uma nova era ferroviária. Os engenheiros diziam que era imparável. Os jornais a chamavam de a locomotiva do amanhã. Mas o que ninguém sabia era que aquele futuro brilhante estava prestes a colidir com a dura realidade do aço, do combustível e do ruído. Porque por trás do rugido do Blue Goose, escondia-se um segredo que faria tremer toda a indústria ferroviária. Um segredo que explicaria por que o trem do amanhã nunca chegou ao seu destino. Os últimos anos da década de 1940 foram um tempo estranho e empolgante. O mundo acabará de sobreviver a uma guerra devastadora, e o ar cheirava a progresso. Os engenheiros sonhavam com máquinas capazes de fazer tudo: voar mais alto, mover-se mais rápido e consumir menos. Era uma época em que qualquer coisa com uma turbina parecia mágica. Os aviões a jato haviam mudado a história do combate e estavam prontos para conquistar os céus comerciais. As turbinas a gás começavam a alimentar usinas inteiras, gerando eletricidade mais limpa e eficiente. A humanidade havia se apaixonado pela ideia de que o futuro giraria, literalmente, sobre turbinas. E, em meio a esse turbilhão de fé tecnológica, uma pergunta começou a surgir nos escritórios industriais dos Estados Unidos. Se as turbinas podem fazer aviões voar e mover cidades, por que não poderiam mover trens? Para empresas como a Westinghouse Electric, a resposta parecia óbvia. Eles não eram novatos. Havia meio século que construíam turbinas a vapor, motores elétricos e geradores para meio mundo. Durante a guerra, criaram motores a jato para a marinha e se sentiam invencíveis. Agora, queriam aplicar essa mesma magia aos trilhos. Enquanto isso, o panorama ferroviário mudava rapidamente. As majestosas locomotivas a vapor, aquelas bestas fumegantes que definiram a era industrial, estavam morrendo lentamente. Seu lugar era ocupado pelas novas locomotivas diesel-elétricas, mais limpas, mais econômicas e menos temperamentais. Mas havia um problema: a tecnologia diesel ainda era jovem. Para mover os trens pesados do pós-guerra, eram necessárias várias unidades diesel trabalhando juntas. Era eficiente, mas não espetacular. E em um país que sonhava com o futuro, o bom o suficiente não bastava. As ferrovias queriam potência, velocidade, inovação. E foi exatamente nessa necessidade que nasceu a ideia mais ousada do momento. Uma locomotiva movida por turbinas a gás, capaz de fazer os trens rugirem como aviões. A Baldwin Locomotive Works, uma lenda que via seu império a vapor desaparecer, estava desesperada para se reinventar. E quando seus engenheiros conheceram a proposta da Westinghouse, viram uma oportunidade. O renascimento de sua glória, ou sua queda definitiva. Mas o otimismo pode ser perigoso. Porque, quando acreditamos que podemos dominar o futuro, às vezes acabamos construindo algo que o presente não consegue suportar. Durante quase um século, a Baldwin Locomotive Works foi sinônimo de poder sobre trilhos. Suas locomotivas a vapor dominaram continentes inteiros, eram símbolos de força, progresso e orgulho americano. Mas, no final dos anos 1940, sua glória se apagava. As chaminés já não cuspiam vapor, mas silêncio. As novas locomotivas diesel, lideradas por gigantes como EMD e Alco, haviam conquistado o mercado. Eram mais eficientes, exigiam menos manutenção e podiam operar dia e noite sem descanso. A Baldwin, com seus enormes galpões e operários especializados em caldeiras, estava ficando para trás. E o orgulho não permitia aceitar a derrota. Dentro dos escritórios da empresa, os diretores sabiam que precisavam de algo revolucionário para sobreviver. Algo que os colocasse novamente no topo da engenharia ferroviária. E foi então que surgiu a Westinghouse Electric Corporation, uma empresa com a experiência, a reputação e, acima de tudo, a tecnologia que poderia mudar tudo. A Westinghouse havia passado de fabricar geradores a criar motores a jato para a marinha. Seu conhecimento sobre turbinas a gás era incomparável. Eles entendiam de calor, pressão, combustão e potência contínua. Para eles, aplicar esse princípio a uma locomotiva era quase lógico. Se uma turbina pode levantar um avião do chão, mover um trem deveria ser fácil.
A ideia era simples e sedutora: substituir o coração de pistões, válvulas e explosões do diesel pela elegância de uma turbina a gás. Um motor que não bateria nem vibraria, mas giraria suavemente, gerando uma corrente elétrica constante para alimentar os motores de tração. Sem pistões, sem bielas, sem sincronização de válvulas. Apenas ar, fogo e energia pura. No papel, era perfeito. No papel, era o futuro. A Baldwin viu nisso sua tábua de salvação. Um trem mais potente, mais leve e mais limpo, capaz de tornar obsoletas as locomotivas a diesel. O plano era tão ambicioso que internamente se falava no retorno do rei. E assim, numa aliança entre o passado e o futuro, nasceu um projeto que parecia impossível: uma locomotiva com alma de avião e corpo de aço. Nos meses seguintes, os engenheiros das duas companhias trabalharam dia e noite. Cada componente era um experimento. Cada sistema, uma aposta. O resultado prometia 4.000 cavalos de potência, um número que nenhuma locomotiva diesel individual podia igualar na época. Além disso, a turbina podia funcionar com quase qualquer combustível líquido, diesel, querosene, até petróleo residual barato. A Baldwin via isso como golpe de mestre. A Westinghouse via como sua vitrine para o mundo ferroviário. Juntas, apostaram tudo em uma única máquina. O que não sabiam era que estavam construindo uma maravilha tão avançada que o mundo ainda não estava pronto para fazê-la funcionar. Na primavera de 1950, o rugido do futuro saiu pelos portões das fábricas de Eddystone, Pensilvânia. Ali, entre faíscas de solda e cheiro de óleo quente, nasceu uma criatura que não se parecia com nada que já tivesse percorrido os trilhos. A locomotiva experimental número 4000, apelidada carinhosamente, e com um pouco de temor, de Blue Goose. Era uma mistura improvável de elegância e brutalidade. Seu corpo alongado, suas linhas aerodinâmicas e suas entradas de ar pareciam tiradas de um avião de combate. Os operários a observavam em silêncio. Não parecia um trem, parecia uma nave. Dentro daquela carcaça azul aço pulsava o coração de duas turbinas a gás Westinghouse, de 2.000 cavalos cada. Juntas, produziam 4.000 cavalos de potência contínua, sem pistões, sem explosões, apenas uma combustão constante, suave e ensurdecedora. A potência era transmitida como nas locomotivas a diesel. As turbinas acionavam geradores elétricos que alimentavam os motores de tração montados nos eixos. Mas o conceito era muito mais limpo, mais puro, quase poético em sua engenharia. Ar comprimido, fogo, rotação, energia. O design era uma declaração. Com quase 78 pés de comprimento e um peso total de cerca de 494.000 libras, a Blue Goose parecia uma fera pronta para devorar quilômetros. Podia alcançar 100 milhas por hora, e seu interior abrigava sistemas tão avançados que poucos engenheiros fora do projeto sabiam como operá-los. A distribuição de peso era perfeita. Sua relação potência-peso, inalcançável para qualquer diesel da época. Era mais leve por cavalo-força, mais estável e, pelo menos em teoria, mais eficiente. E havia algo mais que fascinava a todos: sua capacidade de queimar quase qualquer combustível líquido. Enquanto as locomotivas a diesel dependiam de um combustível caro e refinado, a turbina da Blue Goose podia funcionar com resíduos do processo de refino, petróleo residual, espesso, escuro e barato. Para os contadores das ferrovias, isso soava como música. Para os engenheiros, era liberdade total. Mas a magia começou a desaparecer mais rápido do que o esperado. Por trás do rugido ensurdecedor, os engenheiros começaram a notar algo inquietante. Uma locomotiva que rugia como um jato, brilhava como uma joia metálica e prometia uma nova era. Sua apresentação foi um espetáculo. Revistas, cinejornais e entusiastas ferroviários a chamaram de a máquina que mudaria o mundo. E, por um momento, todo o país acreditou nela. Mas a beleza, na engenharia, pode ser traiçoeira. Porque, enquanto todos admiravam seu design futurista, ninguém imaginava o preço que custaria mantê-la em movimento. Quando a Blue Goose saiu pela primeira vez dos galpões da Baldwin, não foi apenas um teste técnico, foi um evento. Multidões se reuniram para vê-la passar. As crianças tapavam os ouvidos, os fotógrafos procuravam o melhor ângulo e os engenheiros sorriam como se estivessem vendo sua obra-prima ganhar vida. O rugido das turbinas rasgava o ar. Não era o rangido familiar de um trem a diesel. Era um som limpo, contínuo, o zumbido de um reator que se recusava a parar. Cada vez que acelerava, a terra tremia. Aos olhos do público, parecia que o futuro havia chegado, e se movia sobre trilhos. Durante as demonstrações,
Baldwin e Westinghouse levaram a Blue Goose por vários estados: Pensilvânia, Missouri, Kansas, Texas, Chicago e Northwestern. Cada parada era um espetáculo. As manchetes falavam da locomotiva do amanhã, do trem que respira fogo, do monstro que faz tremer os trilhos. Pela primeira vez em anos, Baldwin estava novamente nos holofotes. E quando a locomotiva passava, as pessoas não podiam evitar olhar para trás, procurando o avião invisível que acreditavam ouvir. Nos galpões de manutenção, os mecânicos não acreditavam. Uma máquina tão limpa, tão moderna, que parecia nunca se sujar. Por um momento, Baldwin acreditou ter conseguido. O projeto parecia validado, os investidores interessados e as ferrovias, intrigadas. A combinação de potência, elegância e flexibilidade de combustível parecia uma fórmula vencedora. Era como se o Blue Goose fosse o filho perfeito da aviação e do transporte ferroviário. E o pior, era o silêncio constrangedor que surgia quando o Blue Goose parava. Porque então, o rugido do progresso se transformava em um suspiro de dúvida. No início, ninguém queria admitir. A Blue Goose funcionava. Rugia, avançava e encantava. Mas por trás da euforia, os números não mentiam. Os engenheiros começaram a notar um padrão preocupante. Cada quilômetro percorrido custava demais. O consumo de combustível era colossal. Enquanto uma locomotiva diesel podia percorrer longas distâncias com gasto moderado, a turbina da Baldwin devorava litros sem piedade. Era como alimentar um dragão com uma mangueira de petróleo. E, embora pudesse queimar combustíveis baratos, fazia isso em quantidades tão absurdas que as economias prometidas evaporavam. O problema era simples, mas devastador. Uma turbina a gás só é eficiente quando opera em potência constante e máxima. Mas os trens não vivem em um mundo constante. Eles param, mudam de velocidade, freiam, arrancam, e cada uma dessas variações fazia o Blue Goose engolir combustível como se não houvesse amanhã. Depois veio o atraso do acelerador. Alguns diziam que, depois de um dia ao lado do Blue Goose, seus ouvidos continuavam zunindo por horas. E se o ruído era insuportável, o calor era ainda pior. As turbinas operavam a mais de 1500 graus Fahrenheit, cerca de 815 graus Celsius. Temperaturas tão altas que os materiais convencionais se deformavam. As oficinas de manutenção não estavam preparadas para lidar com metais tão exigentes. Os custos de manutenção eram proibitivos, os tempos de reparo eternos e o treinamento do pessoal, um pesadelo. A locomotiva que deveria ser o futuro estava se tornando um pesadelo logístico. E o pior ainda estava por vir. Os testes de inverno revelaram o calcanhar de Aquiles da turbina, o frio. Em temperaturas baixas, o sistema precisava de um longo pré-aquecimento para dar partida. Enquanto os trens a diesel ligavam e partiam em minutos, o Blue Goose ficava arfando na plataforma, esperando que seu interior atingisse a temperatura mínima para funcionar. Os primeiros sinais foram sutis. Depois, tudo ficou evidente. Nenhuma companhia ferroviária quis comprar o Blue Goose. Nenhuma. O entusiasmo inicial havia evaporado e os números não deixavam mais espaço para ilusões. Cada hora de operação custava mais do que uma locomotiva diesel equivalente. O combustível era drenado a velocidades absurdas. As peças levavam meses para serem substituídas e o treinamento da equipe era quase impossível de justificar. A Baldwin havia apostado sua reputação, e a Westinghouse, seu orgulho tecnológico. Mas a indústria não perdoa erros caros. As ferrovias americanas, sempre pragmáticas, ficaram com o que funcionava: o diesel. Confiável, barato, fácil de manter e com uma rede de peças sobressalentes em cada oficina do país. Em 1953, a Baldwin aceitou o inevitável. A Blue Goose foi retirada e desmontada em silêncio, sem cerimônia nem manchetes. Mas o sonho das turbinas não morreu completamente. Em 1952, a Union Pacific Railroad acreditou que poderia fazer melhor. Encomendou à General Electric uma nova geração de locomotivas turbina-elétricas, as GTEL, monstros com mais de 8.000 cavalos de potência. Se a Blue Goose havia sido um experimento, essa seria uma revolução industrial. Durante quase 2 décadas, 55 dessas máquinas cruzaram os desertos e montanhas do oeste americano, puxando trens intermináveis. Mesmo utilizando combustível residual mais barato, os custos superavam qualquer economia. O calor dos escapamentos incendiava a vegetação à beira dos trilhos. E quando o vento mudava, o trem do futuro deixava um rastro de fuligem e enxofre. Em 1970, a Union Pacific retirou sua última locomotiva a turbina.
O experimento havia durado quase 20 anos, mas a conclusão foi a mesma que a Baldwin já aprenderá. O poder era real, mas a economia não. O sonho das turbinas se extinguiu sem aplausos, apenas com o eco distante de um motor que se apagava para sempre. Quando o último motor-turbina foi desligado, em 1970, não houve discursos nem câmeras. Apenas silêncio. O mesmo silêncio que fica depois que uma tempestade se afasta no horizonte. A Blue Goose havia desaparecido 2 décadas antes, desmontada e vendida em peças. Mas sua sombra permanecia viva em cada tentativa da indústria de desafiar o convencional. Não foi um fracasso de engenharia. Foi uma lição de realidade. Tanto a Westinghouse quanto a General Electric demonstraram que a tecnologia de turbinas era brilhante, apenas não no lugar certo. Nos céus, funcionava. Nas usinas elétricas, era uma maravilha. Mas nos trilhos, onde o movimento não é constante e cada parada interrompe o equilíbrio, o sonho simplesmente não se encaixava. E, ainda assim, a Blue Goose representou algo maior do que um experimento técnico. Representou o desejo humano de avançar, de olhar além do presente, de tentar o impossível mesmo quando ninguém o pede. Durante alguns anos, aquela locomotiva simbolizou o espírito de uma era. Um tempo em que a tecnologia parecia não ter limites. Em que os engenheiros sonhavam com um futuro sem fumaça nem engrenagens. Onde tudo giraria com a suavidade perfeita de uma turbina. Hoje, quase ninguém lembra seu nome. Não há monumentos, nem museus, nem uma locomotiva intacta para contar a história. Apenas documentos amarelados e algumas fotografias de uma besta azul que quis ser um avião sobre trilhos. Mas, toda vez que um trem moderno acelera com precisão elétrica, quando uma locomotiva híbrida reduz suas emissões ou uma turbina volta a impulsionar uma nova ideia, uma parte da Blue Goose continua viva. Porque o futuro, mesmo quando falha, sempre começa com alguém disposto a tentar primeiro. E, embora seu rugido tenha se apagado há muito tempo, o eco da Blue Goose ainda ressoa em cada tentativa de reconstruir o impossível.